Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste através do nosso canal, da Assembleia de Deus em Jacobina do Piauí, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso trimestre. E hoje nós teremos a segunda lição da sequência onde demos início esta semana passada. E hoje é um tema que você com certeza vai gostar demais. Você vai amar muito este tema, porque ele vai falar sobre bênçãos. E quando fala sobre bênçãos, nós atentamos muito para esta palavra. Então o tema de hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Domingo passado aqui nós demos início à lição anterior, qual a nossa revista é sobre a igreja eleita, e hoje estamos na segunda delas. Mais uma vez estou aqui com você e que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal AD Jacobina do Piauí, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. A todos os nossos alunos, aos nossos ouvintes e que nos assistem, grudem na tela do seu celular ou da sua TV para estar assistindo até o final. Nós vamos estar dentro de alguns minutos pontuando a lição de número 2, tá bom? Então é uma lição que vai despertar em você curiosidade para estar nos assistindo. O texto áureo diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Atente bem para a verdade prática. Onde a igreja está eleita? Qual é a fonte de toda sorte de bênçãos, tá bom? Então, queridos, vamos atentar para alguns pontos interessantes já no texto áureo da nossa lição. Primeiro, Paulo começa em Deus, não na bênção, tá bom? Paulo começa em Deus e depois as bênçãos. Ele vai começar dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. A quem Paulo se refere aí? Primeiramente, a fonte da bênção. E depois ele vai descrever sobre a bênção. É conforme Jesus ensina em Mateus 6 e 9, na oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro passo de conhecer a verdadeira fonte de toda sorte de bênçãos é começar pelo Pai. Como Jesus, como Paulo e todos os personagens bíblicos, eles começavam pelo Pai e depois eles então regozijavam-se das bênçãos espirituais. Bem, esta lição ela vai caminhar por 3 pontos importantes. Dentro desses 3 pontos importantes, eu descrevi 3 questionamentos que de já eu quero que você já memorize o que nós iremos aprender dentro desta lição. Qual o primeiro ponto que eu descrevi dentro dos 3 pontos dessa lição? Para que você fique fisgado, fique atento ao que nós vamos estudar. Primeiro, quais são as bênçãos que Paulo está se referindo?
quais são as bênçãos que Paulo está se referindo. Segundo, quem é o agente responsável pela salvação do crente? Quem te garante a salvação? Quem me garante a salvação? Quem é o responsável? Nós vamos aprender também. Terceira reflexão. Por que pessoas não evangélicas não entendem quando o crente diz que ele é um salvo em Cristo? Tá? Então muita gente não entende quando você, cristão, você evangélico, você crente, você salvo em Cristo, quando você afirma a certeza da tua salvação. E quem não é evangélico não entende e não aceita esta ideia, que não é do crente, mas nós vamos entender quem é o responsável e também de onde vem esta certeza, quem é o agente responsável, né? A leitura bíblica em classe, o texto base da lição 2, em que estamos em estudo, diz assim, Efésios 1, 3 e 4, aí o versículo 9 a 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus e como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Atente também para o selo em que Paulo menciona nesta carta. Que tipo de selo é este? Que garantia é esta? Nós vamos perceber no decorrer da lição. A introdução diz o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Amém? Queridos, só voltando aqui ao versículo em que está o nosso texto áureo, eu quero fazer um lembrete a todos os nossos leitores desta carta e das Escrituras Sagradas. Quero ler um versículo de Apocalipse, capítulo 2, aliás, 2 versículos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Vamos ler os 5 também, tá bom? Diz assim: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste e tens paciência,
e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Por incrível que pareça, estas exortações, advertências, já escrita por João, no ano 95 depois de Cristo, provavelmente, João escreve uma carta também para a igreja de Éfeso, conforme nós mencionamos na lição passada. E que esse João foi um dos líderes, segundo o bispo Irineu, aponta esses dados que João trabalhou naquela igreja. Bem, vejam só. Paulo descrevendo, meus irmãos, nos lugares celestiais em Cristo. Paulo vai destacar o lugar onde a igreja estava, posição espiritual. Mas no ano 95, depois de Cristo, quando Paulo escreve no ano 61 e 62, depois de Cristo, quando João escreve, ele já vai escrever uma advertência para aquela igreja, pedindo para que aquela igreja viesse lembrar do primeiro amor. E dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, lembrar do primeiro amor, e voltar e lembrar da posição que era ela antes. Veja, é destinada para a mesma igreja, mas que ela já está numa situação diferente. Ela não é mais a igreja do ano 61 e 62 depois de Cristo. 33 a 34 anos depois, já estava sendo exortada a voltar ao primeiro amor, estava sendo exortada a lembrar de onde estava antes. Para você refletir, será que nós somos os mesmos crentes quando aceitamos Jesus há 18 anos atrás, conforme é o meu caso? Você há 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou há menos do que isso? Você é o mesmo cristão? Ou será que não precisa voltar ao primeiro amor, praticar as primeiras obras de antes? Né? Então, só para refletir o quanto se nós negligenciarmos a voz do dono da igreja, podemos depois nos tornar conforme a igreja aconteceu nos dias de João, por negligenciar as suas verdades. Precisamos mais do que nunca voltar ao primeiro amor, arrepender das nossas más obras, praticar as obras de antes, lembrar da posição em que Cristo Jesus nos colocou, nos lugares celestiais, em uma posição espiritual, onde só em Cristo podemos alcançar, conforme Paulo diz aí, nos lugares celestiais em Cristo. Vamos continuar nossa lição, né? Então eis aí já um norte a respeito das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Continuando, o nosso primeiro ponto fala sobre a nova posição em Cristo, dentro desse contexto que já estava falando. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Jesus não te salvou para você se tornar uma pessoa pior, ou achar que é mais do que os outros. Jesus te salvou, Ele me salvou para sermos melhores. Porque infelizmente tem pessoas que tornam pior depois que aceitam a Cristo.
acham que é um privilégio seu de ter sido alcançado pela graça. E não é. É um privilégio dado que Deus nos concede por meio da fonte que é Cristo. Mas o mérito não é nosso. Ainda que Deus concede os privilégios a nós, mas não é por nossa causa somente, mas sim é porque Ele é esta fonte de toda bênção. Então estávamos perdidos, Jesus então nos encontrou, nos salvou. Não é eu que encontrei Jesus, porque Jesus não estava perdido, como nós falamos em nossas maneiras de expressões, quando eu achei Jesus. Não, quem estava perdido era eu e você. Foi Ele quem nos achou. O próprio João, no Evangelho de João, Jesus diz assim, João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Amém? Então, é mérito dele, o privilégio que nós temos. Isso pertence ao Senhor, à sua graça salvadora, tá? Então, isso fala de posição espiritual em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Essas bênçãos só são possíveis àqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Então, vamos continuar. Olha como começa Paulo. Paulo começa assim na sua descrição. No capítulo 1, versículo 3 a 14, ele começa assim. Pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o Pai. Ele começa com Deus. Ele não começa com as bênçãos, porque Deus é maior do que as bênçãos. Deus é maior do que toda sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Aí ele diz mais assim, ó. Onde bendito significa digno de louvor. Então a palavra bendito, ela tem um significado de louvor. Então Paulo está louvando a Deus. Nesses versículos até o 14, é um hino teológico de gratidão a Deus pelas bênçãos. Mas Paulo vai começar pelo Pai. Lembre-se disto. Toda sua oração, ela deve começar em adoração a Deus. Não deve começar já pedindo as bênçãos, porque Deus é o abençoador, Deus faz mesmo. Mas na verdade o que deve te atrair não é o que Deus faz, é o que Deus é para nós, é o que Deus é para a sua igreja, é o que Deus é para a sua vida, para a sua família. Amém? 2 do ponto 1. As bênçãos espirituais. Atente bem para esse ponto. Eu queria que você observasse que tipo de bênçãos Paulo está se referindo, tá bom? Diz assim, ó. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, 3 a 14. Tais como, Deus nos elegeu para sermos santos, são as bênçãos que a carta destaca. Quais são delas? Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Então, essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo, bendito seja Deus. Aleluia.
Então veja aí a lista de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Hoje, quando fala no contexto de bênçãos, e não deixa de ser bênçãos que eu vou falar, muitos levam logo para o lado financeiro apenas. É um carro, é uma casa, é uma família bem-sucedida. É óbvio que são bênçãos de Deus, são promessas de Deus. Mas o contexto que Paulo está se referindo aqui são bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É estar em um outro nível de espiritualidade. Isso não é para te deixar soberbo, egoísta ou achar que é mais do que os demais. Não. Mas porque Cristo Jesus colocou nesta dimensão espiritual, nesta posição, conforme é este parágrafo aqui, o nosso ponto em questão, tá bom? Então, a nova condição. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, qual é a condição de receber essas bênçãos? Está escrito assim: alguém que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a condição de estar nessa posição e receber estas bênçãos, a condição é Cristo. É estar em Cristo, conforme Paulo diz, alguém que está em Cristo, que é a fonte de toda bênção espiritual e também material. Mas a bênção material nem sempre é resultado de estar em Cristo. Por incrível que pareça, por mais que você não concorde com isto, mas a bênção material nem sempre significa dizer que é que está em Cristo. Porque se fosse assim, e aqueles que estão passando por privações, por necessidades, não é isto? Então, as bênçãos aqui que Paulo se refere são muito maiores. Paulo também diz que aqueles que esperarem em Cristo só nesta vida são considerados mais miseráveis desta terra. Amém? Então, amados, essa é a condição, é estar em Cristo Jesus. O segundo ponto da nossa lição: uma vida cristocêntrica neste mundo. Então, a palavra de destaque aqui do tema do segundo ponto é a palavra cristocêntrica, ou Cristo como o centro da nossa vida. Atente para a palavra centro, amém? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Primeiro, a revelação do mistério. A revelação do mistério. A palavra mistério já se refere a algo que está oculto, algo que precisa ser revelado. E onde esse mistério foi revelado? E para quem? Foi revelado em Cristo, para a sua eleita, para a sua igreja e para o mundo, que Deus vai revelando o projeto de salvação para os pecadores. Então, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, conforme Colossenses 1:23, tá? Então foi revelado esses mistérios em Cristo, que anteriormente estava oculto. Então a igreja já existia em Cristo Jesus. Ele apenas revelou. E esta revelação é mencionada quando Jesus fez aquele interrogatório para os discípulos, o que falavam dele lá fora, o que os homens falavam a respeito dele. E eles trouxeram um questionamento que comparava aos profetas e tal. E Jesus perguntou: e quem diz quem eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse então para Pedro. Aí Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: pois Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ali Jesus começa a revelar que a igreja seria edificada, mas que a igreja já existia em Cristo Jesus. E agora, com a sua morte, com a sua vinda, foi revelado a igreja em Cristo, que é a fonte de toda a bênção espiritual. Por isso que é o mistério. Cristo é o mistério para as nações, que está sendo revelado através da pregação do Evangelho. Tá bom? 2. A plenitude dos tempos. Plenitude representa aquilo que é completo. E os tempos aqui, essa declaração dos tempos, essa conotação, ela está relacionando ao tempo de Deus, não ao tempo do homem, não ao cronos, não é ao tempo cronometrado, não, de forma alguma, mas é no tempo de Deus em que tudo isto vai se revelando, porque Cristo é a cabeça da igreja, conforme Deus o planejou, para ir revelando no seu tempo os seus planos, os seus projetos. Por isso que ele é a plenitude dos tempos, né? Então, quando Cristo veio, era como algo se estivesse faltando para a humanidade. Quando Cristo veio, morreu, ressuscitou, tudo ficou completo. Agora não faltava mais nada. Só cabe a humanidade reconhecer para o que Jesus veio, qual o propósito que Jesus vieste. Não é verdade? Bem, então, algumas aplicações aqui. Cristo deve ser o centro da nossa vida e não o homem ocupar esse lugar. É Jesus o centro da nossa existência. Olha, interessante o que o apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo no capítulo 2, versículo 7. Quando Paulo ensinava Timóteo, seu filho na fé, seu novo obreiro, ele dizia assim: fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Veja aí os títulos de Paulo. Ele diz pregador, apóstolo, que significa o enviado, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo não está em momento algum centralizando o seu ministério nele. Não, de forma alguma. Paulo com isso não está se exaltando. Paulo sempre foi um obreiro muito humilde, que reconheceu suas limitações, apesar do seu potencial que tinha. É tanto que em outra ocasião, ele diz que quando Cristo apareceu a ele, apareceu como um abortivo. E ele se considera lá naquele contexto, ele dizendo, considera-se o menor dos apóstolos. É tanto que o nome de Paulo significa menor. Então Paulo não se envaidecia por conta disto, pelo êxito que Cristo lhe concedia. E qual era o segredo do ministério de Paulo? O segredo do ministério de Paulo é que ele não centralizava o ministério nele, ele centralizava Cristo no seu ministério. Esse é o segredo de um homem, uma mulher de Deus, de um obreiro, de um líder, de um crente. É centralizar Cristo na sua vida, conforme a palavra central aqui. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, Jesus é o centro de tudo. Tudo que Jesus fizer, ou que Jesus utilizar ele para algo, é atribuído a Jesus, ao Senhor, por tudo que é feito por seu intermédio, porque Cristo é o centro da nossa existência, do nosso ministério, da igreja, do mundo, é Cristo Jesus. Ele nunca perdeu esta posição. O homem é que muitas vezes coloca o ser humano no centro, mas Jesus deve ser o centro da sua vida e também do mundo. Bem, então esse é o segredo para uma vida de êxito.
conforme escreve aqui o apóstolo Paulo, nos lugares celestiais. O segredo é Cristo como o centro. A minha mensagem, a tua mensagem pregada, ela deve ser centralizada em Cristo Jesus. Não no potencial que Deus te concede, não nas habilidades humanas de forma alguma, mas sim em Cristo Jesus, que é o autor e a fonte de toda bênção. Então até aí dá para você entender qual eram as bênçãos que Paulo se referia. Então existem bênçãos maiores que muitos esperam. As demais bênçãos são consequências destas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Amém? E qual é o propósito dessas bênçãos? É para louvor da sua glória. É para louvar a Deus, para reconhecer que é Deus quem faz. Tá bom? Então, por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. Então, todas as bênçãos começam pela vontade de Deus. Deus não concede suas bênçãos simplesmente porque eu estou desejando, mas porque primeiro eu reconheço Ele como Pai, como Senhor, e sendo o centro da minha vida, da minha existência. Aí Deus vai culminar as bênçãos de toda sorte sobre a sua vida, sobre a sua casa, para o objetivo de glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Agora passando para o terceiro ponto e último ponto da nossa lição. O tema do terceiro ponto é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E eu quero aqui destacar a palavra penhor, tá bom? Aqui nós vamos agora entender qual é o agente responsável que garante a salvação do crente. E também nós vamos entender qual é o objetivo do Espírito Santo garantir a nossa eterna salvação. Então, amados, penhor significa depósito ou garantia. Então, por que muitas pessoas não entendem quando o crente diz que ele é o salvo? Por conta do penhor do Espírito Santo, por conta da garantia que nos dá o Espírito Santo. Não é simplesmente porque eu me tornei um crente, como se fosse atribuir a mim este mérito, mas é garantia do próprio Espírito Santo que ele faz isto. Então, esta é uma certeza que todo crente deve ter. Um certo dia, num culto de ensino, eu estava ensinando a palavra de Deus, no culto de oração e ensino, e eu falava sobre isso, sobre a salvação do crente. E um irmão crente, ele no meio do culto, enquanto eu ministrava a palavra de Deus, ele me surpreendeu dizendo o seguinte: hoje mesmo, eu tenho certeza da minha salvação. Crente já há um bom tempo que servia a Deus. Então, isso é mérito de quem? Do Espírito Santo. É por isso que todo cristão, ele deve ter certeza da sua eterna salvação em Cristo Jesus, pelo penhor do Espírito Santo de Deus, que garante ao crente, ao salvo em Jesus Cristo. Ainda no ponto 3, o primeiro parágrafo diz: o selo do Espírito Santo, a garantia. Isso era usado nos tempos bíblicos, o selo, como sinal de propriedade e posse pessoal. Alguém comprava um bem, comprava qualquer bem, ele então colocava um selo, como que se dissesse: aqui tem dono, aqui tem um proprietário. Ninguém mais poderia comprar aquela propriedade ou qualquer outro bem de outra sorte.
E foi isso que Jesus fez conosco. Jesus, então, além de nos comprar, ele nos deu a certidão de garantia, o selo de garantia, que temos a certeza de que temos um dono. Portanto, meus queridos, o penhor significa garantia, significa depósito, não é isso? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, tá? Então, o que garante a salvação ao pecador arrependido é o selo do Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está avaliada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, tá? Uma vez salvo, não significa dizer salvo para sempre. Entendeu? Então nós temos o carimbo de Deus, do Espírito Santo, a marca, o selo dele, devemos manter fiéis ao Senhor até a sua volta. Aí isto garante sim a nossa salvação em Cristo Jesus. A síntese do tópico 3 diz o seguinte: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Então ele faz morada, identifica porque é um selo, é a marca de Deus, tá bom? E além disso, garante a vida eterna. 3 coisas que o Espírito Santo faz na vida do salvo. Amém? Aqui nesse contexto. Enfim, chegamos à nossa conclusão. Queremos concluir a conclusão da lição de número 2. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então, amados, cabe a Deus a concluir a execução de todo o seu plano. Cabe ao Senhor, no seu tempo, não no nosso, concretizar o plano da salvação daqueles que ainda não têm este selo. Então, o Senhor Deus é quem sela, o Senhor Deus é quem garante, o Senhor Deus é quem escolhe. E nós, como igreja de Deus, é anunciar esta mensagem de esperança para o mundo, que Deus quer selar, que Deus quer garantir esta eternidade. Amém? Pois que Deus abençoe sua vida e, mais uma vez, que foi edificado por esta palavra, continue a assistir essa sequência. Estaremos exibindo a 3ª aula e, com certeza, você mais uma vez vai ser edificada em Cristo Jesus. Nós vamos orar, agradecer por esse momento, estarmos estudando mais uma lição da nossa revista baseada na carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar. Ore comigo e eu orarei com você. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, aquele que outorgou o Teu Espírito Santo para nos selar e nos garantir a salvação eterna. Meu Deus, eu oro com todos e por todos aqueles que oram comigo, que o selo do Espírito Santo não seja retirado da vida daqueles que o Senhor selou, que estes mantenham-se fiéis, que esses mantenham-se, ó Deus, comprometidos até a Tua vinda, para enfim estarmos na glória, Te servindo para todo sempre. E que as Tuas bênçãos de toda sorte seja sobre a vida da Tua igreja e do Teu povo, sobre todos que ouviram e assistiram mais uma aula que temos ministrado. Em nome de Jesus, amém e amém.
Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.